Bem-vindo ao Vida Saudável, um videocast de O Liberal com patrocínio da Apvida Notre Dame Intermédica. Eu sou Bruno Moraes e aqui vamos falar um pouquinho sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Neste episódio, vamos falar sobre os desafios do emagrecimento que envolvam principalmente a questão dos hormônios nessa influência toda. E para isso, a gente convida aqui hoje o médico endocrinologista, o Dr. Alan Fernandes, para falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade aí que vem lidando, né, com o diabetes e com as doenças que envolvem principalmente associadas à obesidade. Seja bem-vindo, Dr. Alan Fernandes, ao Vida Saudável. Obrigado, queria agradecer o convite, dizer que é uma grande satisfação a gente poder estar conversando sobre esse tema, sobre vida saudável, sobre emagrecimento, e aí esse bate-papo eu acho que a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre o assunto. Certo, Alan. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a questão desses mitos, né, e verdades que envolvem a endocrinologia, não só a endocrinologia, mas a saúde como um todo. Então, quando a gente fala principalmente do ato de emagrecer, do emagrecimento como um todo, a gente sabe que existem algumas relações associadas a esse ganho e a essa perda de peso. Então, o que você associa a isso na sua vivência no consultório, no dia a dia, que você avalia junto com os seus pacientes? O que normalmente eles informam para você ou a sua conduta em relação principalmente a esses mitos e verdades associados a esse emagrecimento ou esse ganho de peso para esses pacientes que têm essa vontade ou até mesmo a necessidade médica partindo de você? Certo. A obesidade ela tem que ser entendida como uma doença multifatorial. A gente tem diversas causas para a obesidade. A obesidade ela tem um caráter crônico. Então, a gente, quando vai iniciar o atendimento ou quando a gente começa a cuidar de um paciente, a gente procura entender o que levou a esse processo, né? E o que pode estar relacionado com o peso do paciente e de que forma a gente pode abordar, de que forma a gente pode estar conversando com esse paciente para a gente, de fato, conseguir fazer um tratamento efetivo, para que, de fato, a gente possa estar ajudando o paciente no processo de emagrecimento. Certo, Alan. E quais são os hormônios que estão associados à questão da obesidade e à questão do emagrecimento? Assim, existem alguns hormônios e quais são as funções deles e como é que eles agem no nosso organismo? Certo. Os principais hormônios que estão associados ao controle de peso geralmente são os hormônios tiroidianos. Então, nós temos dezenas de hormônios no nosso corpo. Agora, os mais importantes que têm relação com o nosso peso são os hormônios da tireoide, porque eles estão relacionados com o metabolismo, são os hormônios que vão estar relacionados com esse controle de peso, tem muita relação com o metabolismo basal. Então, os hormônios tireoidianos, eles são fundamentais a gente, de fato, verificar se estão adequados. Se a gente tiver uma deficiência desses hormônios, a gente pode ter dificuldade no processo de emagrecimento, a gente pode ter ali um processo de emagrecimento um pouco mais lento. Entendi. E como você avalia a questão desse uso indiscriminado às vezes, A gente observa nos documentários, nos noticiários, as pessoas de repente utilizando alguns medicamentos para emagrecer, às vezes até naturais ou não, sem nenhuma orientação. Não sei se você recebe no seu consultório isso, como é que você avalia de forma geral esse tipo de conduta vindo dos pacientes, e queria também que você deixasse esse alerta aí, as pessoas que estão nos assistindo, para que pudessem entender melhor sobre o efeito que essas medicações podem fazer a longo prazo no organismo das pessoas. Certo. A obesidade, como doença, ela precisa desse acompanhamento. O que a gente tem observado hoje em dia é um número assim, muito crescente de pessoas que utilizam medicações sem o acompanhamento médico. E isso é perigoso, isso é arriscado, isso porque a gente precisa, de fato, entender qual é a necessidade daquele paciente dentro de um processo de emagrecimento, e a gente precisa, de fato, saber qual a medicação, qual a dose, como eu começo esse tratamento, porque às vezes a gente tem aquele paciente que chega tomando algum remédio porque uma vizinha indicou, porque um amigo está tomando e também está perdendo peso, e aí o paciente já chega ali com a visão dele em relação ao remédio. A gente tem também, às vezes, até um certo preconceito contra o uso da medicação. Dentro do consultório, a gente ouve bastante aqueles pacientes que falam assim, mas eu não quero usar o remédio porque quando eu parar o remédio eu vou engordar tudo de novo.
Então, a gente tem que fazer um trabalho, de fato, de entender que a medicação ela é necessária e que não é somente a medicação, que a gente precisa ter mudança de hábitos, que a gente precisa ter um estilo de vida mais saudável, ter uma alimentação adequada, a gente precisa ter atividade física regular, ela é o que vai ajudar. Eu sempre falo com os pacientes assim, você vai usar medicação durante um período, que eu não tenho como prever esse tempo, porque vai depender do seu objetivo, da sua meta de peso, mas que vai chegar um momento em que essa medicação ela vai ser reduzida a dose ou vai ser retirada. E o que vai sustentar essa perda de peso são esses hábitos que você vai adquirindo ao longo do tratamento. Essa mudança na sua alimentação, que a gente chama de reeducação alimentar, é a prática da atividade física regular inserida dentro da sua rotina. Então, são essas mudanças, junto com a medicação, que vão levar, de fato, a uma perda de peso e, principalmente, uma manutenção da perda de peso, que é o mais desafiador. E, às vezes, é difícil, né, para a gente poder colocar na cabeça do paciente que ele precisa sair dali, de repente, às vezes, sem uma receita de um medicamento, né? Porque ele vai em busca justamente do milagre, que você consiga realizar o desejo principal dele naquele momento e, de repente, você apenas orientar que o problema está na alimentação, que ele precisa procurar um outro profissional que trabalhe a questão do plano alimentar, às vezes não é algo que entra muito bem, né, na cabeça dessa pessoa e aí, às vezes, o teu trabalho acaba sendo mais de orientar, de conversar, de educar, né, do que até mesmo de prescrever uma medicação aí que vai causar, como a gente conversou aqui, alguns danos futuros e tudo mais. Doutor, e principalmente em relação a essa questão de metabolismo, a gente ouve, as pessoas sempre comentam, né, e conversam, a gente vê nas redes sociais, o meu metabolismo é lento, é acelerado. Existe mesmo isso, de metabolismo lento e acelerado? E o que causa isso, né? Existe alguma influência dos hormônios? Existe alguma relação direta com a própria vida daquela pessoa, os hábitos que ela leva? Fala um pouco para a gente aí sobre essa relação desse metabolismo com a questão hormonal. Certo. O metabolismo, assim, em termos assim, gerais, a gente diria que seria o seu gasto energético basal, ou seja, quanto você vai gastar ao longo de um dia para você poder manter o seu corpo. E aí existem variáveis que podem estar associadas a esse metabolismo. Então, geralmente a gente conversa sobre a questão genética, ou seja, o histórico familiar, o histórico de vida daquela pessoa. A gente vê no dia a dia que pacientes que estão acima do peso, pacientes que são obesos, geralmente têm outros familiares, ou seja, que a obesidade ela tem um caráter genético, hereditário e às vezes familiar. Então, isso pode estar relacionado ali com aquele ganho de peso, ou seja, um componente genético. O metabolismo ele tem muita influência da sua rotina, ou seja, da prática de atividade física, tem influência da sua composição corporal, ou seja, se você tem uma quantidade de massa muscular maior, você vai ter o metabolismo ali mais otimizado. Se você já vai ter muita gordura na sua composição, esse metabolismo ele já vai ficar um pouco menor. Então, o metabolismo ele tem muito a ver com a sua composição corporal, com a sua genética e com seus hábitos de vida, ou seja, tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com o seu sono. Então, assim, essa questão do metabolismo, ela é muito individual e, às vezes, uma pessoa que fala assim, eu tenho o meu metabolismo lento, na verdade, está faltando a gente ter novos hábitos. Estímulos, né? Isso, que consigam fazer com que a pessoa tenha um gasto energético maior e que ela consiga melhorar esse gasto energético, que é o que as pessoas chamam de metabolismo. E aí, de repente, com as ferramentas que hoje a gente já tem, né, como as avaliações que eu acredito que você deva fazer no seu consultório, você consiga mostrar para o paciente essa evolução, né? Então, o exame da bioimpedância, outros tipos de ferramentas que você pode utilizar, que podem trazer à tona, né, essa discussão consultório médico-paciente, para que ele possa entender, olha, o seu metabolismo melhorou, né, durante um processo de acompanhamento, porque você iniciou uma alimentação mais saudável, você está praticando atividade física, né? Então, todo esse processo aí é decorrente de uma evolução, né, que é tratada aí junto com o paciente dentro do consultório. E ainda falando sobre a questão dos hormônios, inicialmente nós falamos sobre a questão dos hormônios tireoidianos, né, que eles têm essa relação com a obesidade e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. O que são, né? E o que eles ocasionam, né, de consequências. Quais são os principais sintomas? A pessoa está observando características físicas e pode já ser um alerta ali, de repente, tem uma doença da tireoide, vou procurar um profissional. O que você pode falar para a gente? Certo.
o hipotireoidismo e o hipertireoidismo são doenças que estão relacionadas com a produção do hormônio pela tireoide. A tireoide é uma glândula que fica na região do pescoço. Todos nós temos tireoide. Então, essa tireoide está relacionada com a produção dos hormônios tireoidianos. E esses hormônios eles são fundamentais para a nossa vida. Eles que vão nos dar energia, eles que vão nos dar nosso dia a dia, né? Então, quando a gente tem alterações nesses hormônios, nós podemos ter sintomas clínicos. Então, o hipotireoidismo é a deficiência do hormônio da tireoide, é uma redução desse hormônio. E o hipotireoidismo pode levar a alguns sintomas. Então, é como se o metabolismo começasse a ficar lento e aí o paciente vai começar a perceber os sintomas. Às vezes, de uma maneira mais sutil, gradativa, às vezes os sintomas eles levam meses para aparecer, então depende muito de como é que está essa falta do hormônio. Mas geralmente os sintomas do hipotireoidismo são cansaço, o ganho de peso, a fadiga, sonolência, indisposição, queda de cabelo, pele Tem uma seca. faixa etária, assim, doutor, pra gente... O hipotireoidismo ele é muito comum em mulheres, geralmente jovem ali por volta dos 20 aos 40 anos, né? É mais comum nas mulheres, mas ele pode acontecer em qualquer idade. E aí a gente tem o contrário, que aí já seria o hipertireoidismo, que é o excesso dos hormônios tireoidianos. Ali é uma tireoide que está funcionando além do necessário. E aí esse excesso dos hormônios tireoidianos pode levar a sintomas. Funciona como se o metabolismo ficasse acelerado. Então a pessoa ela começa a ter perda de peso, ela começa a ter taquicardia, que é o coração acelerado, Sim. ela começa a ter tremores de extremidades, ela começa a ter dificuldade para dormir, tendo quadros de insônia, a pessoa começa a ter irritabilidade, mau humor. Então a gente percebe que são sintomas decorrentes desse excesso de hormônio. Então a gente precisa diferenciar se a gente está tendo excesso de hormônio ou a falta de hormônio. E aí esse diagnóstico ele vem geralmente pelos exames laboratoriais. A gente precisa identificar sintomas e a partir desses sintomas, com os exames laboratoriais, após passar em consulta, a gente consegue de fato chegar nesse diagnóstico do hipo ou do hiper e fazer o tratamento adequado. Controle. Ou tem cura? Isso. A gente tem controle. Alguns casos a gente tem um período de doença, de evolução, que às vezes pode normalizar, ou às vezes não. Principalmente no hipotireoidismo, ele pode ter um caráter crônico. E aí é só tratamento. A pessoa sempre produz Isso. uma quantidade menor do que o recomendado. Exatamente. E aí a gente precisa fazer essa reposição hormonal de maneira contínua, sem previsão de... As mulheres no período da menopausa, isso tudo tem alguma relação também? No período da menopausa, a gente já vai ter uma redução do hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino. E aí, nessa redução do hormônio estrogênio, a gente pode ter alguns sintomas, que aí já são aqueles sintomas de menopausa. Sim, sim. E aí, dentro dos sintomas, a gente pode ter dificuldade de emagrecimento, a gente pode ter alterações de humor. Então, a gente pode ter sintomas que são comuns a determinadas alterações hormonais, tanto do hipo quanto do hipertireoidismo, quanto da menopausa. A gente observa muitas mulheres falando, né, que nesse período elas têm mais dificuldade de conseguir emagrecer, tem toda a questão dos efeitos colaterais, né? Então é algo que está realmente relacionado mesmo com a questão do ganho de peso, né? Então isso é bem importante salientar e deixar claro, porque às vezes as pessoas não estão entendendo que estão passando por aquela fase, não querem aceitar, não estão percebendo as alterações do seu corpo, e aí lá na frente a gente começa a entender que tudo está ligado à questão hormonal, né? Sim, nesse período de menopausa, a gente percebe pela redução do estrogênio, a gente acaba tendo uma redução da massa muscular. Então, a gente tem um relato de várias mulheres que têm dificuldade para emagrecer ou que estão ganhando muito peso nesse período. Então, é muito importante que essa mulher ela faça os exames, que de fato a gente identifique esse período, a deficiência do hormônio e, nos casos mais indicados, fazer a reposição, porque melhora muito a qualidade de vida nessa mulher. Eu sempre digo que os hormônios são como se fossem a gasolina e nós somos como se fosse o carro. A gente não consegue funcionar
O carro ele não funciona sem a gasolina. Então, a gente não consegue funcionar sem os hormônios. A gente precisa dos hormônios tiroidianos, no caso dos homens, da testosterona, no caso das mulheres, o estrogênio, e aí uma dezena de outros hormônios que são necessários. Então, é muito importante que os hormônios eles estejam regulados, eles estejam adequados, nem para mais, nem para menos, para, de fato, você tenha uma harmonia, você consiga, de fato, ter perda de peso, ter um controle de peso e ter uma vida saudável. Uma vida saudável, que é importantíssimo, né? E sobre a questão dessa relação, né, do ganho e da perda de peso, como é que você trabalha normalmente a nível de consultório? Existe uma conduta, um acompanhamento que você faz? Primeiro passa por um profissional, depois vai para outro, você faz um trabalho em conjunto com uma equipe de profissionais. A gente sabe o papel do nutricionista, né? Eu sou nutricionista, então a gente sabe o papel, como é importante a relação multidisciplinar dessa equipe dentro desse processo de emagrecimento, como a gente comentou ainda agora, né? Às vezes o paciente ele apenas acha que emagrecer vai ser um milagre, que vai ser fácil, e esquece toda a trajetória de ganho de peso que ele teve, né? Então, chegar no teu consultório é como se você realmente fosse Deus, tivesse que resolver o problema dele naquele momento. Então, como é que você trabalha em relação a essa conduta de direcionamento de atividades, né? A gente sabe que cada um tem a sua atividade dentro da sua profissão, e como é para você lidar, né, com esse tratamento multiprofissional a nível de consultório? Certo. O paciente com obesidade, o paciente que tem o objetivo de emagrecimento, ele precisa ser acompanhado por uma equipe. Ele precisa de um acompanhamento multiprofissional, ele precisa ter profissionais ao lado dele para que, de fato, esse processo ele aconteça e ele aconteça de uma forma saudável, de uma forma correta. Então, geralmente, a gente tem o apoio do nutricionista, que vai ser o profissional que vai cuidar da parte da alimentação desse paciente. A gente precisa ver como é que está a atividade física. Então, geralmente, eu sugiro que o paciente ele procure um profissional da educação física. Se durante a consulta a gente identifica algum fator emocional ou psicológico importantíssimo também, né? Que possa ter relação com a obesidade, a gente encaminha também para o psicólogo ou a gente encaminha para determinados profissionais que possam estar ajudando nesse processo. Porque a obesidade, ela não é uma doença aguda, o paciente engordou ali de uma hora para outra. É um processo. Eu digo que sempre tem desde hábitos alimentares da família. Desde a infância, né? Desde a infância, o que é estimulado pelos pais, passando pelo período de adolescência, e isso vai gerar um padrão alimentar em você. A atividade física, se ela não for estimulada desde cedo, o paciente pode se tornar um paciente sedentário. Então, a gente percebe que tem desde um histórico familiar, passando pela rotina, passando pelo dia a dia daquele paciente. Então, a gente precisa de uma equipe para acompanhar esse paciente. E eu sempre digo assim, a gente tem que tentar identificar o gatilho que levou aquele ganho de peso. Qual foi o fator que mais contribuiu para o paciente engordar, para o paciente ganhar peso, e a gente justamente abordar esse fator. É a falta da atividade física? É a alimentação que está errada, que tem muitos alimentos calóricos, ultraprocessados, muita gordura, muito carboidrato? Ou é o fator emocional que estimula um comportamento alimentar inadequado, episódios de ansiedade, episódios de compulsão alimentar? Então, a gente tenta identificar o que é o fator que está levando aquele paciente a ter a obesidade e, a partir daí, a gente justamente ajudar naquele fator. A gente atuar e intervir naquele fator que levou o paciente a ganhar peso, a ter sobrepeso ou obesidade. É muito importante isso, principalmente quando você fala da questão do comportamento, né? Imagina você nascer numa família de italiano, você come muito, você tem a sua avó que cozinha muito bem, você tem seus pais e tudo mais, e chega num momento da vida dizem para você, olha, você não pode mais comer. Né? Então, na época, logo quando eu me formei, tinha muito isso, né? Da restrição alimentar, olha, vai cortar, vai cortar, vai cortar. E hoje a nutrição ela também envolve a questão do comportamento, né? A nutrição comportamental está muito em voga, onde a gente consegue entender que você precisa conhecer muito mais o seu paciente, porque senão ele não vai voltar e ele não vai fazer o que foi orientado. Né? Então, não adianta nada a gente se desgastar, a gente orientar, explicar, e ele ter uma relação muito forte com a comida ainda. Né? Então, isso é muito delicado. Então, por isso que é tão importante, né, como você falou, ter todo esse tato para entender
a vida desse paciente, aonde ele chegou, até mesmo quando o paciente ganha de peso muito rápido, quando ele perde peso muito rápido, ou quando ele já vem ganhando peso há vários anos, né? Então, tudo isso é muito bem avaliado dentro do consultório, né, doutor? Sim, eu sempre digo assim que o paciente ele precisa passar por um processo de reeducação alimentar e que a gente tem que entender que eu não tenho como pegar, vamos supor, um paciente de 40 anos, eu não tenho como pegar 40 anos de um hábito alimentar e dizer que quando ele sair da porta do meu consultório, ele vai mudar completamente, ele vai mudar totalmente. Eu converso muito em relação a você fazer mudanças gradativas e mudanças duradouras. Se você tem uma dieta muito radical, muito restritiva, a chance de você fazer essa dieta por um longo período, ela é baixa. Então, você não vai conseguir manter, principalmente se você é acostumado a ingerir alimentos muito calóricos. Então, eu sempre converso assim, vamos fazer pequenas mudanças de maneira gradativa, com o acompanhamento do nutricionista. É muito importante que você tenha o seu plano alimentar, porque às vezes você está lá naquela dia a dia. Hoje em dia todo mundo tem uma rotina muito corrida. Então você vai lá, passou o dia todo estudando, trabalhando na sua rotina. Quando chega à noite em casa, você quer um alimento gostoso, você quer um alimento calórico, você não quer de fato fazer a sua dieta. Então, quando você tem um plano alimentar, é muito mais fácil você seguir e você entender que a alimentação ela tem o objetivo de te nutrir, de te proporcionar saúde, que você vai de fato ter o alimento como seu aliado e não como uma válvula de escape para um dia estressante e não projetar ali algum sentimento de ansiedade, de depressão e você vai ali direcionar para o comportamento alimentar. Perfeito, perfeito. A gente sabe que a obesidade ela também tem relação com as comorbidades, né? Que são as doenças que podem surgir por conta da obesidade, porque a obesidade também é uma doença crônica, a gente sabe muito bem disso, né? Que atinge aí uma grande parcela da população, mas uma das principais comorbidades que o obeso ele começa a desenvolver é o diabetes, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença, né? A gente sabe que existem alguns tipos de diabetes, quais são as diferenças, quais são as características que esse paciente começa a identificar, né? E qual é a relação direta com a questão do ganho e da perda de peso para os tipos de diabetes que existem. Certo. O diabetes ele é uma doença crônica, hereditária, em que a gente vai ter o aumento da glicose no sangue. A glicose é o açúcar, né? E esse aumento da glicose no sangue, geralmente ele vai se dar por uma redução na produção da insulina ou, às vezes, uma dificuldade na ação dessa insulina. Ou seja, o paciente ele produz a insulina adequadamente, mas em decorrência da obesidade ou de determinados fatores, a gente vai ter uma dificuldade dessa ação. E aí o paciente vai ter essa glicose elevada. Geralmente, a gente divide o diabetes em 4 tipos. Diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança e do adolescente. Já nasce com. Em que a gente vai ter uma queda abrupta da produção da insulina. Então, é como se, de fato, a insulina ela praticamente fica zerada. E aí, esse paciente ele precisa iniciar o tratamento já com a insulina. É muito comum em criança e adolescente, geralmente no estágio mais inicial ali de vida. O diabetes tipo 2, que ele é o diabetes do adulto, que é boa parte da nossa população. 90% dos diabéticos são diabéticos do tipo 2. É aquele paciente em que você vai ter uma redução gradativa da insulina. É aquele paciente em que a doença vai se instalar de uma forma silenciosa. O paciente fala assim, doutor, mas eu não sinto nada. Como é que eu estou com essa doença? Porque foi de forma gradativa, a glicose foi aumentando, paciente com hábitos inadequados e a doença foi se instalando. Então, a gente também tem o diabetes gestacional, que é específico da gravidez, e a gente tem formas raras de diabetes, que aí já vão ter síndromes associadas, vão ter características mais específicas do diabetes. Então, geralmente, a gente classifica nesses 4 grandes grupos. Como a grande maioria dos pacientes são do tipo 2, a gente percebe que a obesidade tem uma íntima relação do diabetes com obesidade. Porque o ganho de peso, o paciente que tem sobrepeso, que tem obesidade, ele tem uma resistência à ação da insulina. Então, a obesidade favorece o surgimento da doença e, principalmente, o não controle da doença. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico de diabetes, é fundamental que ele inicie novos hábitos alimentares, que ele tenha uma rotina de atividade física. Se ele não pratica, que ele inicie. Se ele já faz, que ele intensifique, porque isso vai fazer parte do tratamento. O controle de peso ele faz parte do tratamento do diabetes. Não é somente o uso da medicação.
Então, o diabetes ele tem essa íntima relação com a obesidade e a gente precisa tanto tratar a obesidade quanto controlar o diabetes e um vai interferir no outro. E é uma doença muito negligenciada, né? Como você falou, né? As pessoas elas acabam por ser silenciosas, deixando passar muito tempo e aí no final de tudo aí vem as consequências que são bem drásticas até, né? Chega até, pode causar morte, acredito, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, a grande questão do diabetes é porque não causa dor. Você não tem sintomas. A doença, ela vai se instalando. Você, eu não sinto nada, mas a glicose está elevada. E aí essa instalação da doença, ela vai começando a ocasionar alterações, repercussões em órgãos. Então, a gente trata o diabetes para evitar as complicações da doença. Que aí a gente tem o diabetes afetando o rim, a gente tem o diabetes afetando os nervos, a gente tem o diabetes afetando o coração, que vão ser as complicações do diabetes. Então, o nosso papel ele é preventivo. Eu preciso controlar o diabetes para que eu proteja esse paciente das complicações da doença. Porque se eu não tratar, uma hora as complicações vão vir. E aí é uma questão de tempo. Eu não sei se vai ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, para você começar a ver as complicações da doença. E quando a complicação aparece, a gente já não tem mais como regredir, como voltar. Reverter, né? Isso, a gente já vai evitando outras complicações. Você falou sobre essa questão do atingimento dos órgãos, é super importante, né? Que entenda, né? Que as pessoas entendam que existe sim essa relação mais avançada, chegando a graus até mais graves em relação a isso. E quais são os principais cuidados, então, doutor, que a gente tem que ter, né, em relação a essa orientação a esse paciente quando está relacionando aí a questão do ato de emagrecer ou de engordar com o caso do paciente diabético? Existe alguma orientação específica para o paciente diabético em relação a isso? Até porque a gente sabe que a alimentação ela vai ser fundamental para o processo todo dar certo, né? Não só para a questão da obesidade, mas para a questão do diabetes também. O paciente diabético com obesidade, ele precisa de fato ter esse controle de peso, ele precisa perder peso, e aí a dieta e a atividade física são fundamentais, e ele precisa de fato fazer um acompanhamento justamente para a gente evitar essas complicações. Eu preciso garantir que o diabetes está controlado, que o colesterol está em níveis adequados, que o rim está funcionando adequadamente. Então, eu preciso verificar esse paciente de uma maneira global para a gente poder, de fato, fazer um tratamento efetivo, um tratamento adequado. E esse controle de peso é fundamental. A gente diz que o paciente com diabetes e obeso, ele é um paciente de alto risco cardiovascular, ou seja, ele tem grandes chances de ter doenças do coração. Então, a gente precisa cuidar das duas doenças para a gente, de fato, proteger esse paciente. Perfeito. Em relação à obesidade, né, a gente sabe aí que a gente já tem vários dados, né, que envolvem essa questão, chegando aí a quase 8 milhões da população, né, apresentando graus de obesidade. A obesidade mórbida também aumentando aí quase 800 mil casos no Brasil. E eu queria que o senhor pudesse falar para a gente a que se deve isso, esse aumento tão grande, né, desses novos casos, das pessoas hoje em dia não se notando de repente, ou até mesmo mudando de forma muito brutal mesmo os seus hábitos, né? O que você consegue, né, dentro, a nível ambulatorial mesmo, observar esse boom tão elevado em relação à mudança da alimentação da população? A gente sabe que a obesidade é uma epidemia, a gente vê isso no nosso dia a dia. Inclusive, a gente tem estudos mostrando, né, estudos que fazem sobre a obesidade, que até 2035, 41% da população vai ter obesidade. E se a gente somar sobrepeso e obesidade, metade da população mundial, até 2035, vai ser obesa ou vai ter o sobrepeso. Então, assim, são dados alarmantes. Geralmente, isso tem muita relação com o estilo de vida que a pessoa leva. Então, atualmente, a gente tem um estilo de vida muito sedentário. A gente tem facilidade, carro, televisão, séries. Então, não se tem o hábito da atividade física regular. A gente tem atualmente uma indústria da alimentação extremamente ruim para a saúde, porque a gente tem alimentos ultraprocessados, a gente tem alimentos ricos em gordura, ricos em sódio, rico em açúcar. Esse paladar ele já está sendo estimulado desde a infância. Você percebe que as crianças estão aumentando a obesidade infantil e a gente percebe que se tem uma alimentação muito inadequada.
Então, esse boom da obesidade, ele tem muita relação com a alimentação, que hoje em dia se tem. Então, se você for conversar com seus pais, com seus avós, você sabe que era uma alimentação mais natural. Era uma alimentação ali com alimentos mais básicos, as proteínas, vegetais, Mais frutas. naturais, né? Isso, era uma alimentação mais natural. E hoje em dia, não. Você já tem uma alimentação mais industrializada. A gente fala-se que hoje em dia você desembala mais e descasca menos, porque a gente tem muito menos consumo de frutas, verduras, legumes. Então, a gente está tentando fazer um trabalho no sentido de estimular as pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis. Você, de fato, ter uma alimentação mais natural, uma alimentação ali mais saudável, visando justamente a prevenção da obesidade e, principalmente, a manutenção do peso. Né? Aí a gente vai para um fator mais econômico também, né? Tem a questão da renda da população, né? A gente sabe que os alimentos ultraprocessados, eles são mais baratos, né? Então tem uma relação muito importante aí, às vezes a distância do lar para o trabalho, a pessoa não tem como voltar para casa para fazer a sua refeição, então acaba tendo que comer na rua, né? Então tem vários fatores associados aí, a rotina hoje em dia, né, muito mais intensa, as pessoas tendo que correr para todos os lados, e às vezes esquecem de se alimentar, buscam alternativas mais práticas de se alimentar. Então acho que é um trabalho mesmo de formiguinha e bem pesado que deve ser feito, assim, de educação mesmo nutricional, por conta da questão da segurança, né? Porque a gente sabe que futuramente a gente vai estar lidando aí com milhões de pacientes apresentando não só obesidade, né, que é uma doença extremamente grave, né, como você mesmo já colocou, mas as consequências disso, né? E aí, para isso eu queria só que você relacionasse, né, e deixasse esse alerta, principalmente sobre a questão das comorbidades. Quais são as principais doenças que você observa que tem essa relação com a obesidade? A gente já falou muito de diabetes, mas eu sei que existem outras, né? Então, o que você consegue observar? E quais são as principais orientações que nós temos em relação a essa conduta, né? Associando, logicamente, a conduta que você já tem na obesidade em si, mas com essas novas doenças que vão aparecendo aí por conta e desencadeadas por conta da obesidade. Certo. A obesidade ela vai estar interrelacionada com diversas doenças. Assim, existe uma relação de causa e consequência. Ou seja, a obesidade ela vai provocar várias doenças, principalmente hipertensão, alterações de colesterol, de triglicerídeo, gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, muito comum em pacientes com obesidade, podendo levar a quadros de hepatite, até mesmo de cirrose, alterações de pressão, alterações em repercussões hemodinâmicas, como síndrome metabólica. Então, a obesidade, ela traz consigo várias complicações. E aí a gente vai tendo como fator de risco para várias doenças, principalmente doenças cardiovasculares, que são doenças silenciosas, né? Então, a gente sempre trabalha em relação a mostrar que a obesidade ela tem repercussão, ou seja, ela tem consequências dessa obesidade e que a gente tem que fazer um trabalho preventivo, ou seja, a gente precisa perder peso para evitar que essas complicações elas apareçam. Então, de fato, a obesidade ela precisa ser combatida porque ela tem como causa, ela tem como fator de risco para inúmeras doenças. Então, se você for ver, tratamento para o diabetes, perda de peso. Hipertenso, o cardiologista orienta perder peso. Gordura no fígado, perder peso. Então, assim, a grande maioria das doenças, o controle de peso, ele faz parte do tratamento. Então, a gente precisa focar, de fato, em ter um peso adequado, em ter hábitos de vida saudáveis, para que você, de fato, consiga se manter no peso e, com isso, você ter os benefícios de um peso adequado. Tem segredo, né? Na verdade, né? A matemática ela é clara em relação a isso, né? Então, é algo que a gente começa a observar bastante e identificar. O problema todo, claro, é a questão da orientação, é a questão de realmente colocar na cabeça do paciente a necessidade que ele tem, como você falou, às vezes o próprio medicamento ele já dá um efeito de manutenção, né, principalmente ali dos níveis de glicose, aí a pessoa acha, não, já estou bem, então já posso exacerbar, comer mais, acabar tendo hábitos que eu já mantinha, então a pessoa não começa a entender realmente a gravidade
né, de toda a situação que envolve essas comorbidades, né? Então, doutor, queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, falando um pouquinho sobre essa questão toda da alimentação. Acho que foi um tema muito importante para a gente poder esclarecer todas essas dúvidas e nuances que perpassam sobre a questão da alimentação, e deixar aqui o nosso muito obrigado por participação no nosso Vida Saudável. Certo. Como mensagem, eu gostaria de deixar assim que a obesidade, ela é doença, ela tem um caráter crônico, ela tem consequências disso, e que seja fundamental você, de fato, cuidar, você tratar, para a gente ter um trabalho preventivo. Eu não preciso primeiro me tornar obeso, primeiro estar acima do peso para eu poder começar a ter uma dieta saudável, para eu poder fazer atividade física. Que a gente possa, de fato, ter um processo preventivo. Ou seja, eu vou me cuidar para que eu mantenha o meu peso e assim eu fique protegido das complicações da obesidade. E eu tendo saúde, eu tendo um peso adequado, eu vou poder aproveitar a minha vida, vou poder aproveitar a minha família, vou poder, de fato, viver de maneira plena. A grande questão é a gente cuidar da saúde, cuidar do peso, para que você possa ter uma vida plena e você não tenha as complicações do peso, você não tenha as repercussões da obesidade, né? Então, eu acho que fica essa ideia de você se cuidar, de você cuidar da sua saúde, de você cuidar do seu peso, adotar novos hábitos. A gente sabe que a mudança de hábito, ela não é fácil, ela é um processo, você precisa querer fazer esse processo, você precisa tomar a iniciativa, de fato, de começar uma atividade física, de mudar a sua alimentação. Dentro da alimentação, eu sempre digo que o planejamento ele é fundamental. Eu trabalho e no meu trabalho não tem uma comida saudável. Eu levo de casa, eu me planejo, eu me organizo, para que, de fato, eu consiga ter uma alimentação saudável e, com isso, eu consiga ter saúde. E aí, com saúde, você vai poder aproveitar a vida aí da maneira que você quiser. Queria agradecer o convite, né, para esse bate-papo, dizer que, para mim, conversar sobre temas da endocrinologia, conversar sobre perda de peso, emagrecimento, é uma grande satisfação. E eu espero que a nossa conversa possa, de fato, ajudar as pessoas, que, de fato, as informações que a gente trocou aqui, ela possa somar na vida das pessoas e, de fato, trazer benefícios. Você acompanhou o Vida Saudável. A edição de hoje está chegando ao fim, mas eu te espero no próximo episódio, onde juntos vamos descobrir como ter uma vida mais saudável. Até a próxima!